Este ritual de compromisso da recepção das entidades está completado, ou está completo, tem como significado relacionamento ou cumplicidade entre o Corpo de Bombeiros e as entidades. Vamos passar de imediato à segunda parte desta recepção das entidades com a evocação histórica do momento fundacional. Eu dei assim um nome com esta polpa para não só cativar
a nossa ilustre palestrante, que tem 2 minutos e meio para a intervenção, mas também para nos situarmos alguns do século XIX, quando muitas coisas aconteciam e a nossa intromissão na sociedade se fazia com passos decididos. Doutor Ivone, vai fazer a favor de nos dizer alguma coisa sobre isso. E eu posso guardar desde que não seja colocar-se assim de lado para também honrar o nosso corpo ativo. Eu já digo nosso porque, de facto, como esposendense é um orgulho. Mas, na qualidade de oradora, 2 minutos e meio é muito pouco. E eu não vou roubar o brilho à festa. Só queria lembrar que 125 anos sobre a fundação de algo tão importante e raro na época no nosso país, porque Portugal, nessa altura, estava a viver um conjunto de conflitos de índole social, económico, cultural, que vai depois colidir com os interesses do próprio país, vai acontecer o regicídio, depois vai melhorar a situação com a Constituição da República Portuguesa, em 1910, mas ao longo de todo o século XX, os bombeiros, deixem que eu assim os trate, os bombeiros de Esposende vão estar lado a lado com todos os destinos da vila, que então era vila, mas também com o próprio concelho. E não só para terem uma pequena ideia, em 1925 era tão importante fazer parte desta casa tão prestigiante e prestigiada que a Banda de Antas passou a chamar-se Banda da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende. E isto em 1925. Em 1926, só com um pequeno pormenor, os bombeiros de Esposende ajudam a fundar o Bombeiros de Vão e vão inaugurar, vão presidir também a cerimónia de inauguração do quartel de Bombeiros Voluntários de Vão. Estes pequenos apontamentos serão para uma história futura. 2 minutos e meio, um estou a concluir. Deixa só lembrar que chegou uma época da história desta casa, não este sítio, pelo menos 3 vezes historicamente já mudou, este é o 3º quartel, mas na história desta casa, curiosamente, a determinado momento, o responsável social desta casa, o presidente, era também presidente de Câmara Municipal. Como Esposende é um nome grande, portanto, não me vou alongar. O momento histórico é feito pelas pessoas e vocês são essas pessoas. A todos, obrigado pela atenção. Já fui muito rapado no tempo. Mas, designadamente, do Sr. Lima Teixeira, que aqui está em representação da EDE, ele é príncipe de Ramos, energia no Velho. E ainda dos empreendimentos eólicos do Val do Minho, ERP, e da sua empresa Teixeira e Lima S.A. Não se ilude com as questões do tempo, mas sempre preocupado com as circunstâncias do momento, acordo sempre que nós necessitamos potencialmente de trabalho ou uma atividade que tem resultados para a sociedade, que é convite de direitos cuja finalidade seja transformar aquilo que é difícil em qualquer coisa de mais fácil. Sim. Esta cultura é um gesto, como eu acabei de ter. Por isso, convido Paulo, de pé no meio da Europa, disse: Atenienses, vejo que sois em tudo os mais religiosos dos homens. Na verdade,
quando andava percorrendo e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele que venerais sendo conhecido, é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, nem é servido pelas mãos dos homens, como se tivesse necessidade de alguma coisa. Ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Criou de um só homem todo o género humano para habitar sobre a superfície da terra. Fixou períodos determinados e os limites da sua habitação para que os homens procurem a Deus e se esforcem realmente por o atingir e encontrar. E Ele, na verdade, não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas. Somos raça de Deus. Palavra do Senhor. Oremos humildemente a Jesus, nosso Senhor, que é o caminho que nos conduz à pátria celeste, e digamos: dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que tomando a nossa condição humana, quiseste conviver com os homens, concedei-nos que, animados com a vossa contínua presença, sigamos com alegria os caminhos do vosso amor. Dirigi os nossos passos, Senhor Jesus Cristo, que percorreste cidades e aldeias, anunciando o Evangelho e curando os enfermos, manifestai a vossa presença nas praças e ruas da nossa terra e confortai-nos com a vossa misericórdia. Dirigi os nossos passos, Senhor, pelos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que socorreste os discípulos quando navegavam sobre o mar e os livrastes do perigo, assisti-nos sempre com o vosso auxílio nas tempestades desta vida. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que vos fizeste companheiro de viagem dos discípulos a caminho de Emaús, abençoai os nossos passos e aquecei os nossos corações com a vossa palavra. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que subindo ao céu, nos abriste o caminho da Jerusalém celeste, amparai-nos durante a nossa peregrinação sobre a terra, para que cheguemos um dia a habitar convosco na casa do Pai. Dirigi os nossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, que nos confiastes como filhos a Maria, vossa mãe, dai-nos por sua intercessão, segurança e bom êxito nos nossos caminhos, para que possamos finalmente contemplar o vosso rosto e viver na vossa alegria para sempre. Dirigi os vossos passos, Senhor, nos vossos caminhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Oremos. Deus omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes ao homem a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos que usarem este veículo, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência tornem seguro o caminho dos outros, de tal modo que sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor dirige os vossos caminhos, para que vivais em paz e alcanceis a vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos proceder agora ao descerramento da placa. Gostaria de nos sentir mais próximos.
fica assinalada esta oferta de forma inglesa que perdurará nas nossas memórias. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Agostinho Silva, o Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, o Sr. Fernando Vilaça, o Sr. Comandante Operacional Distrital de Braga, Garcia do Campos, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. José Francisco Braz Marques, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira. Vamos ouvir o hino da Associação Comunitária dos Bombeiros Voluntários.
caros associados, e neste caros associados englobo tanto os membros dos órgãos sociais cessantes como os que vão ser de seguida empossados. Desculpem a minha voz, mas hoje não estou nas minhas melhores condições. Por isso irei ser muito breve. Antes de mais, entendo que foi uma felicíssima ideia esta de conjugar o 125º aniversário da nossa associação com a posse dos novos órgãos sociais e ainda por cima a bênção de uma nova criatura para serviço do nosso corpo ativo e em benefício de todos nós, sobretudo dos munícipes da nossa terra. Quero agradecer a presença de todos, a presença do Sr. Presidente da Câmara, e agradecer a todos os benfeitores, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para o engrandecimento desta casa, desta associação, e obviamente que na primeira fila está o nosso município, a quem agradeço, da pessoa do Sr. Presidente, tudo o que o município tem feito em benefício da nossa associação. Agradeço a todos os benfeitores e hoje, de uma maneira especial, ao Sr. Lima, pelo gesto que teve em oferecer a viatura que acabamos de vencer e de receber. Quero agradecer aos membros dos órgãos sociais todo o trabalho que desenvolveram durante este mandato e quero, de uma maneira muito especial, agradecer ao Corpo Ativo, ao comando do Corpo Ativo e ao Corpo Ativo, que é a razão de ser e a razão da existência desta associação. Não fora o Corpo Ativo e esta associação, como é óbvio, não tinha razão de existir. Por isso, a associação existe porque temos um Corpo Ativo. E um Corpo Ativo que é do melhor que temos no país. Já o disse e volto a repetir. E não me canso de o dizer. Nesta minha última intervenção, em que tenho a honra de vos dirigir a palavra, caros bombeiros, eu peço que continueis a ser aquilo que sempre fostes, dedicados, abnegados, de uma entrega total, eficientes e eficazes, com uma dedicação inigualável. Em nome da Associação, eu agradeço-vos do fundo do coração e levo-vos do fundo do coração. Obrigado a todos. De seguida vai ser feita a leitura do auto da ata de posse. A ata da posse dos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende para o triênio 2016/2018. Aos 6 dias do mês de janeiro de 2016, no Salão Nobre da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende, nesta cidade de Esposende, tomaram posse dos cargos para que foram eleitos em Assembleia Geral, realizada no dia 18 de dezembro de 2015, para o mandato trienal 2016-2018, os abaixo designados e que, de seguida, depois de prestar o juramento habitual, vão assinar.
Passo a chamar o Sr. Presidente Agostinho Pinto Teixeira. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vice-Presidente João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Secretário Francisco Manuel Guimarães de Melo. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Suplentes Paulo Fernando Ferreira Teixeira. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Maria Paula Fernandes Ferreira. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Direção Presidente Alberto Francisco Barros Bermudes. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vice-Presidente Fernando Maria Loureiro Ferreira. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Secretário Mário Ferreira Fernandes. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Secretária Adjunta Ana Margarida Ferreira Morgado. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Tesoureiro Francisco Rodrigo dos Santos Pereira Venda Lima. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas.
Lima Barros. Juro por minha honra cumprir fiel e legalmente as funções que me são confiadas. Vogal João Eduardo Pinto Felgueiras. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vogal Rosa de Jesus Oliveira Salete. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vogal Manuel Lopes de Boaventura. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Suplentes José Boaventura Marques Rego. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Ivone Maria Silvestre Batista de Magalhães. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Conselho Fiscal. Presidente Abílio da Silva Teixeira. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vice-Presidente Fernando Marques de Boaventura Rio. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Secretária Relatora Francisca Maria Sequeira da Silva Ribeiro de Castro. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas.
Suplentes: Maria de Fátima Malheiro Dias de Castro Bermúdez. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. José Alberto Torres Magalhães. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Conselho Consultivo: António Pinto Macedo. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. José Manuel Almeida da Costa. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Vitorino José Pinto Moreira Fernandes. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. João Miguel Barros Santos. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. Carlos Alberto Barros Santos. Juro por minha honra cumprir fiel e lealmente as funções que me são confiadas. A minha intervenção, embora o tenha feito individualmente, quero fazê-lo publicamente, isto é, quero desejar todas as felicidades aos novos órgãos agora empossados para bem da nossa associação e que dela resulte um engrandecimento, se possível, ainda maior nesta casa, que é a casa de todos nós. Peço desculpa, parabéns e felicidades a todos. Pede constar a celebrou o presente teatro, que de seguida vai ser assinado e pelo secretário Luís Manuel Cavalheiro da Cunha e ainda por todos aqueles que, tendo testemunhado o ato, o queiram fazer.
quiser assinar. Quem quiser assinar nada. Intervenção. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Direção Empossado, Dr. Alberto Francisco de Barros Bermudes. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Bombeiros Militares de Esposende, Sr. Comandante Distrital, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Federação Distrital de Braga, Sr. Presidente do Conselho Fiscal do Bombeiros Militares de Esposende, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, Marias Miranda, Sr. Comandante. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar de uma forma especial os sócios que hoje deixaram de pertencer aos corpos sociais e cumprimento na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia de Sessão, o Dr. Francisco Marques, comandantes e membros dos corpos sociais, os senhores vereadores daqui presentes também os queria saudar. Queria saudar os representantes de outras associações, de várias associações que estão aqui presentes nesta nossa festa, da comemoração dos 125 anos, meus caros bombeiros, caros associados aqui presentes, os serviços representantes dos órgãos de informação que estão a acompanhar esta cerimónia, minhas senhoras e meus senhores. O dia em que nós fomos eleitos, o dia 18 de dezembro, ficou marcado por um evento que depois nós todos mais facilmente conseguiremos recordar esse dia, porque uma senhora que é membro dos corpos sociais foi magnense. Portanto, a Ana Olímpia, quando quer saber quando é que foram as eleições, perguntámos à Ana Olímpia, que é filha da Ana, que veio assinar, mas foi embora porque teve que dar mamar à filha. E esse dia, de facto, ficou marcado por esse evento colateral, mas um bom evento. E, portanto, a gente, quando quisermos perguntar, quando foram as eleições, precisamos ir ao livro Natas, perguntámos já à Ana Olímpia quando é que nasceste. E pronto, já sabemos esse resultado. A Associação Humanitária de Bombeiros Militares de Esposende foi servida durante estes 125 anos por muitos bombeiros e por muitos diretores que se dedicaram de uma forma abnegada e alguns de uma dedicação praticamente total. Para mim é muito difícil, seria bom consegui-lo, referi-los todos, mas eu só queria lembrar dois nomes e deles queria lembrar todos aqueles que sabiam esta corporação. Queria lembrar dois nomes de pessoas que sabiam de uma forma muito forte ligar à corporação e que eu assisti a essa dedicação. Por um lado, o Sr. Nunes, como sabem, foi membro da direção durante muitos anos e nele queria agradecer e enaltecer todos os elementos da direção que deram o seu melhor nesta corporação. E do quarto ativo, queria referir o comandante João Conde, que de facto foi um homem que
deu tudo a esta corporação e nele também queria agradecer e enaltecer o trabalho de todos os bombeiros que ao longo destes 125 anos prestaram um serviço inigualável à população do nosso concelho. No caso particular do comandante João Conde, o comandante João Conde foi comandante quando eu fui bombeiro. Se calhar é a primeira vez, eu julgo que é a primeira vez, que a doutora Iguana, que é a nossa especialista em História, e também a nossa secretária-geral, também sabe a história toda, e a comandante, que sabe a história toda dos bombeiros. Eu julgo que é a primeira vez que um ex-bombeiro toma posse como presidente da direção. E eu, de facto, fui bombeiro e fui bombeiro sob o comando do comandante João Conde. O comandante João Conde, além de mais, marcou-me pessoalmente de uma forma marcante na minha juventude e foi um fator fundamental da minha formação como bombeiro. E, portanto, queria, de facto, nessas duas pessoas, o comandante João Conde e o Sr. Nunes, lembrar todos aqueles que sabiam esta associação, que já não estão connosco, e a eles todos eu pedia uma grande salva de palmas. Mais ou menos há um ano atrás, o Dr. Agostinho, repetindo uma conversa que já tinha tido comigo há uns tempos, veio-me desafiar para liderar os corpos sociais da associação e pronto, eu teve em conta essa ligação que eu tinha aos bombeiros e gosto muito de facto de Esposende e outros fatores de facto que também se juntaram nessa decisão e eu tomei a decisão de aceitar esse desafio, foi mais ou menos há um ano e portanto depois tivemos essa conversa e combinámos que iríamos congelar esta conversa até agosto ou setembro, que é a altura depois de começarmos a preparar a vida para a Assembleia que se realizou. Essa Assembleia, como sabem, foi uma Assembleia muito concorrida. Tivemos aqui na nossa associação mais de 700 associados. Nunca nenhuma Assembleia foi nesta nossa associação tão concorrida, essa nossa associação, que é a maior associação do Concelho de Esposende, mas de facto teve uma afluência de facto perfeitamente fora do normal, o que só nos dá mais responsabilidade, mais necessidade maior de poder responder perante todos. E nessa Assembleia tivemos uma votação de facto marcante, que de facto nos permite e nos obriga a enfrentar e a olhar para este futuro e para o futuro da corporação com maior dedicação e com uma ideia de que um desafio grande está à nossa frente e que temos que ultrapassar. É evidente que os membros da direção que hoje foram empossados é esperável um esforço diário, todos os dias, ou muito ou pouco, é evidente que os membros da direção é necessário uma colaboração constante no serviço da corporação. Mas é evidente que de todos os elementos que estão aqui presentes, de todos que estão empossados, como já tive a oportunidade de até referir anteriormente, eu espero, de facto, um amor pelos bombeiros, uma paixão pelos bombeiros. Eu só quero isso, não quero mais nada. Uma paixão sem limite pelos bombeiros. Se cada um tiver essa paixão sem limite, de facto, saberá dar o seu melhor no cargo que ocupa e se conseguir que, de facto, não seja preciso chamá-lo para vir colaborar, todos saberão dizer sempre pronto nas alturas em que forem chamados. Nós tivemos o privilégio de receber uma associação que tem sido gerida de uma forma sabia e sã, portanto, tanto a nível da parte associativa, como também na parte do Corpo de Bombeiros, que é a razão de ser desta associação, como o Sr. Presidente
da Assembleia Geral já teve a oportunidade de referir, têm sido geridos de uma forma sábia e, portanto, temos que fazer jus a esse trabalho que foi de paciência e de trabalho constante, ajuizado, e que nós vamos tentar, dentro do nosso possível, prosseguir e conseguir, de facto, extrapolar os resultados e conseguir o melhor possível para este ausente e para o Conselho que nós estamos aqui a seguir. Vamos olhar ao futuro, portanto, o futuro é para isso que nós fomos eleitos. O futuro apresenta-nos vários desafios, muitos vamos ter que ultrapassar, e com a ajuda de todos e o esforço dos membros dos corpos sociais. Temos logo um pequeno desafio, um grande desafio, que é a comemoração dos 125 anos da Associação. Como sabem, hoje faz 125 anos, mas por tradição o aniversário dos bombeiros é sempre comemorado no dia 19 de março, dia de São José, que é o padroeiro da Associação, e portanto, no próximo 19 de março e no período que vai rondar essa data, vai haver várias comemorações, vários eventos que vão assinalar a passagem dos 125 anos. E para isso nós contamos com a colaboração e a participação de toda a população, de forma a que essa passagem seja marcada por grandiosidade e por uma força e pela expressão que a nossa associação tem da vida esposa. Queria também agradecer as palavras proferidas nesta cerimónia, tanto pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral de São, como pelo Dr. Ebónio, que, como sabem, faz parte dos novos, é uma das recém-impulsadas, e trouxe-nos um bocadinho da história do tempo em que a Associação nasceu e cresceu, e também as palavras dirigidas pelo Sr. Presidente da Direção da altura, o nosso Presidente da Assembleia Geral, e nessa cerimónia foi marcada, essa cerimónia da passagem dos 125 anos, que foi decorrer lá embaixo, foi marcada por um evento forte, que foi a inauguração da nova ambulância. Nova ambulância que foi aqui a anterior direção resolveu dar o nome de António Lima Teixeira, que é um evento que muito me apraz e muito me agrada, pois ao Sr. Lima Teixeira liga-me uma longa relação profissional e uma relação de amizade, e que foi uma cereja sobre o bolo. De facto, a minha relação com o Sr. Lima Teixeira é uma relação muito profunda, e a coincidência da ambulância que hoje é inaugurada, no dia em que nós estamos a ter o seu nome, é uma coisa que muito me apraz, até porque o Sr. Lima Teixeira é uma pessoa de coração aberto e aberta a colaborar com todos aqueles que necessitam, e as associações que necessitam, e como já foi assinado pelo Sr. Dr. Agostinho Teixeira, é uma coincidência que me apraz referir. Queria destacar, agora por último, a grande presença de muitos associados e amigos nesta sala, que está cheia, e que é uma forma muito forte de marcar este dia, de marcar que estes novos corpos sociais, este dia de festa de 125 anos, é um evento que marca este ausente e que marca os esposenses. Por último, queria só referir, e lembrando novamente, que dos corpos sociais que hoje foram eleitos, que hoje foram empossados, eu só peço uma coisa: paixão pelos bombeiros. Só uma coisa: paixão pelos bombeiros. Tendo isso, todos nós sabemos dar ao nosso melhor. Muito obrigado. Vai dar a palavra o Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Sr. Fernando Vilaça.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Esposende, Sr. Comando Central, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Presidente da Direção, Sr. Comandante, Sr. Presidente da Junta, mais elementos dos órgãos sociais, os cessantes e os empossados, os Srs. Vereadores, os Srs. Presidentes das direções das associações de presentes, estou a ver Barcelos, estou a ver Barcelinhos, estou o Presidente da Assembleia Geral de Barcelinhos, os Srs. Elementos da direção de Vietodos, os Srs. Comandantes de Vietodos, de Barcelinhos, de Barcelos, de Famalicenses, das Taipas, os Srs. Crachás de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses também estão aqui presentes, alguns, demais entidades, minhas senhoras, meus senhores, bombeiros. Se faltou algum, também a minha visão já não é a mais favorável, queiram desculpar. Palavras muito breves, uma primeira para agradecer o convite, dirigido à Federação e a mim próprio, para que está presente, é com muita honra, muita satisfação que aqui estou sempre nestas cerimónias, nesta casa e nas casas dos bombeiros. Uma segunda palavra de parabéns pelos 125 anos desta casa. É uma casa que tem história, que tem memória, que tem glória, que tem tempos bons e tempos menos bons, é natural. Tempos mais difíceis, tempos melhores, é próprio destas instituições. Queria deixar uma palavra de agradecimento à doutora Ivone pelo pequeno sumário que nos deixou da história desta casa. Eu, como provedor da Liga dos Bombeiros Portugueses, sou sempre curioso destas coisas e, portanto, quero saber mais. Fiquei com o ouvido afinado para estas coisas, porque das leis sou eu o viciado, mas destes aspectos das histórias falta muita coisa. Também uma palavra de agradecimento em nome da Federação ao Benemérito. É sempre bom para nós ver os beneméritos a participar nestas casas, porque esta casa faz de um triângulo que eu costumo referir sempre muitas vezes: o Estado, a autarquia e a sociedade civil, são um triângulo da sustentabilidade destas casas. E, portanto, neste sociedade civil temos os sócios beneméritos e sem isto não há aquilo que se compra aos bolões. Depois, agradecer, ou melhor, eu gostaria de manifestar o meu público reconhecimento aos elementos dos órgãos sociais cessantes. Eu lidei com eles, convivi com eles muito tempo. Portanto, queria manifestar aqui o público reconhecimento por que fizeram por esta casa e pelos bombeiros do Distrito e pelos bombeiros de Portugal. Uma palavra muito especial, não podia deixar de ser, para o Dr. Agostinho. Eu, quando entrei para os bombeiros, já havia Dr. Agostinho. Eu conheci o Dr. Agostinho como Presidente da Assembleia Geral, lugar a que ele regressa, para depois ir, há mais de 30 anos, para a direção, caso quisesse, 30 e poucos anos. Segundo os meus dados, as minhas estatísticas, andará para ali. Portanto, o público reconhecimento é o meu Presidente da Assembleia Geral da Federação, ele já foi Presidente da Federação durante muitos anos, é também um Conselheiro Superior da Liga dos Bombeiros Portugueses, com o Dr. Agostinho vamos estar sempre. Depois, uma palavra também, eu queria dizer a todos, bem-ajam por tudo o que fizeram por esta casa, por tudo o que de bom fizeram por bombeiros de Esposende, pelo associativismo e pelo voluntariado nos bombeiros. Aos elementos que agora tomam posse, eu gostaria de dizer que, primeiro, felicitá-los pelo resultado eleitoral que tiveram nas eleições que se arrastaram. Portanto, isto não podia deixar de dar os parabéns. O segundo aspecto é dizer que vão assumir uma tarefa que não é fácil. E não é fácil, essencialmente, para o órgão da administração. Todos sabemos que gerir uma associação que tem, por fim, o socorro de pessoas e bens através de um corpo de bombeiro, não é fácil assumir esse compromisso de socorrer as populações. Não há outra entidade nos seus bombeiros
ou são municipais, ou são associações humanitárias, que têm o socorro das pessoas e bens, e pagam através do Corpo de Bombeiros. E também aqui, e antes que me esqueça, uma palavra de reconhecimento ao comando e aos bombeiros de Esposende, porque sempre souberam fazer bem o socorro às populações e também souberam sempre estar solidários e empenhados, ligados com os órgãos de administração desta casa. Por as duas razões, também o meu público reconhecimento do meu Corpo de Bombeiros por isto. Voltando à direção, essencialmente à direção, não é tarefa fácil. Os bombeiros, essencialmente, regem-se, estas casas regem-se por 3 diplomas essenciais. É a Lei 32, como eu costumo dizer, que é o regime jurídico das ações humanitárias. Desde 2007 elas saíram da alçada do Código Civil e da alçada... Obrigado. Vai usar com a palavra o Comandante Operacional Distrital de Braga, Garcilo Campos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Agostinho Pitacheira, Sr. Presidente da Federação de Bombeiros de Distrito de Braga, Fernando Vilaça, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Agostinho Silva, caro Presidente da Direção Empossado, Dr. Alberto Bermudes, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Presidente da Junta, Sr. Comandante, elementos dos corpos sociais cessantes e empossados, demais dirigentes e elementos de comando aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social, caras bombeiras e bombeiros. Em primeiro lugar, permitam-me que, de forma formal, agradeça aos dirigentes, ao comando e ao corpo ativo desta prestigiada associação o convite para estar aqui presente na sessão solene da tomada de posse dos novos corpos sociais, integrada nas comemorações do seu 125º aniversário, apresentando calorosas saudações a todas as mulheres e homens que no dia a dia dedicam parte da sua vida ao voluntariado nos bombeiros. Encerram-se hoje 125 anos de história e de muitas histórias. Foram gerações de esposendenses que por aqui passaram, tendo dado o melhor de si a favor de uma causa comum, que é o engrandecimento da Associação e do seu Corpo de Bombeiros, para que a sua missão fosse cumprida da forma mais digna e competente possível. Falar dos Bombeiros Voluntários de Esposende é falar de pessoas que por aqui passaram, muitas delas anónimas, mas cuja ação foi desde sempre o sustentáculo do bom desempenho do Corpo de Bombeiros, mas também de alguns que sobressaíram dos demais. Referindo-me apenas àqueles com quem convivi e que já partiram, permitam-me que recorde o Comandante Carlos Martins, cujos discursos inflamados levantavam audiências e eram conhecidos em todo o país. O já referido segundo Comandante João Conde, considerado à época um dos melhores técnicos na área dos bombeiros e reconhecido no todo nacional. O adjunto Abílio Novo, que foi durante algum tempo o bombeiro mais antigo em atividade no país e por quem todos nutríamos um carinho muito especial. Do adjunto João Ferreira da Silva, pessoa competente, disciplinada e disciplinadora. Permitam-me ainda que recorde o Dr. Agostinho Reis e o Sr. Nunes, sem desmerecer todos os outros dirigentes. Relembro os que tomaram em serviço: o Paulo, o Zé Pedro e o Pedro. Obviamente que os tempos de hoje não são semelhantes aos de há 30 ou 40 anos, que é aquele que tem memória mais antiga. Tudo mudou. Desde a formação com o aparecimento da Escola Nacional de Bombeiros, à instrução interna e para melhor. Instituíram-se os piquetes. Voltaram a ser incorporadas mulheres no corpo ativo.
e a serem tratadas como iguais, o que não acontecia à época. Surgem mulheres nos órgãos sociais. Os veículos e os equipamentos evoluíram. Os equipamentos de proteção individual dos operacionais começam a ter qualidade e passa a haver um sistema de comunicação eficaz. Surgem anos recentes a informática a dar uma preciosa ajuda. Certamente que as condições melhoraram substancialmente e, com isso, as obrigações e as responsabilidades. Hoje, ser-se bombeiro é ser-se alguém que, de forma profissional ou voluntária, é capaz de, isoladamente ou em equipa, ser capaz de salvar vidas, o património e o ambiente, da forma tão eficaz e eficiente que lhe seja possível, e esse estatuto não se compadece com o amadorismo no pior sentido do termo, pelo que as regras a seguir terão de ser exigentes e simultaneamente assumidas por todos e por cada um. Tal evolução obriga a que todos os responsáveis saibam dar saltos qualitativos em direção ao futuro, nomeadamente em termos de planeamento e organização, o que implica trabalho, competência e disciplina. Daí resulta fazer mais e fazer melhor, recorrendo a menos recursos. Saúdo os novos corpos sociais que hoje tomam posse pela coragem de assumir as rédeas da gestão desta associação. O patamar foi colocado muito alto pela direção que hoje cessa funções e que também saúdo. Ao Dr. Alberto Bermudes, enquanto novo Presidente da Direção e à sua equipa, desejo um bom desempenho e dou nota da minha total disponibilidade para vos apoiar dentro das minhas capacidades e, se assim o entenderem, seja como Comandante Operacional Distrital, seja como Comandante do Quadro de Honra desta Casa. Quer descolar? Uma saudação e simultaneamente um agradecimento muito especial ao Dr. Agostinho Pinto Teixeira por tudo quanto deu à Associação, sendo o principal responsável por a ter tornado reconhecida e respeitada em Portugal, mas também pela obra que deixou e que é digna dos maiores encómios. Muito obrigado, Dr. Agostinho. Permitam-me que vos diga que é para mim uma honra e um privilégio ter sido bombeiro ativo deste Corpo de Bombeiros durante 9 anos, o seu segundo comandante por mais 4, como comandante durante 9 anos e ser comandante do Quadro de Honra há mais de 20. Alguém com responsabilidades nacionais dos bombeiros dizia que dos bombeiros ou se fala bem ou não se fala. Por isso hoje falei e muito. Bom ano a todos. De seguida vai usar a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Geral Empossado, Dr. Agostinho Teixeira. Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Presentes, Sr. Pereira, Sr. Comandante Operacional Distrital de Braga, Garcia Campos, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Renato Vilaça, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Agostinho Silva, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Vitor Teixeira, Sr. Presidente da Direção, Dr. Alberto Bermudes. Eu gostaria de etiquetá-lo, já prendê-lo a uma missão, continuador, reforçador e miúda, se me permite, intervir com um neologismo prático. Sr. Comandante, Sr. Presidente da União das Freguesias, Esposas de Marinhas e Gândara, Aurélio Neiva, órgãos sociais, companheiros que terminaram o seu mandato, de uma maneira especial, Sr. Presidente da Assembleia Geral, cessante
Dr. Francisco Marques, permita-me também que faça aqui a reserva de uma especial referência, porque Vossa Excelência vou herdar um trabalho profícuo, um conselho permanente, um exemplo de dedicação, uma benemerência escondida na disponibilidade para nos auxiliar em tantas situações de risco e de hesitação. Tenho certeza absoluta que continuaremos ligados por esta esperança num mundo melhor e pelo exemplo que soubermos escolher junto destes homens e destas mulheres bombeiros voluntários. Senhoras e senhores dirigentes, agora empossados, minhas senhoras e meus senhores representantes de instituições da nossa esposente, do seu conselho, senhoras mandantes e presentes de direção das associações que nos visitam, senhoras e senhores vereadores, ou senhora e senhores vereadores, órgãos de comunicação social, caríssimas e caríssimos amigos, Sr. António Lima Teixeira e família, não sei se devo dizer-vos que é um prazer ter-vos connosco. Se hei de repetir aquilo que já disse, venham sempre que quiserem e puderem e brindem-nos com a vossa presença, mas também com o vosso auxílio. E eu apetecia-me, se me permitem, levar-vos comigo num passeio pelo passado. E queria que fosse possível comungar de tudo aquilo que é o pecúlio que me vai levar até ao fim, agarrado a esta família, da qual não vou poder fazer desmando, porque vou continuar. Mais de 30 anos aqui agarrado. Comecei logo as lides da Assembleia Geral e aí tive a primeira história insólita. Permitam-me que a conte, já que o meu discurso foi perturbado pelas duas intervenções anteriores. Tenho de seguir outro caminho. Mas sempre da saudade e da riqueza que levo por tê-lo trilhado. E esse acontecimento insólito prende-se exatamente uma Assembleia Geral que eu presidi. Havia muita gente convidada, altas instâncias dos bombeiros em Portugal, Presidente da Autoridade do Serviço Nacional de Bombeiros, o Inspetor Regional de Bombeiros, Conselheiros Superiores da Liga dos Bombeiros Portugueses, mandantes. As fardas ainda para mim tinham um significado apenas azul. Era apresentado o projeto deste quartel. Afadigavam-se o Sr. Terra, o Sr. Fernando Adaias, o Sr. Braga, o Dr. Agostinho Reis, o Sr. Mário Marques Henriques, o Sr. Manuel Nunes da Silva, o Manuel da Silva Nunes, peço desculpa, é Silva Nunes, não é? Nunes da Silva. A minha memória já não é tão eficaz, embora continue extensa.
todos eles assim numa Assembleia, o agora, apresentava eu então um projeto deste novo quartel e orientava-me no serviço protocolar o comandante Carlos Martins, tendo a seu lado, mais à retaguarda, o comandante Conde. Incumbido de fazer aquela apresentação, fila começou. O que não sabia é que não podia obedecer ao gesto de Carlos Martins quando, no final da minha apresentação, fez-me apenas isto. E eu, de imediato, encerrei a sessão. Eu senti, efetivamente, alguns calafrios nas cadeiras. Senti que a mesa ficou um tanto inquieta. Algumas mãos regressaram aos bolsos e ficaram atritos porque tinha terminado a sessão e era preciso ir embora. E cada um foi para a sua casa. Eu também fui para mim. Serviço cumprido, todo contente. Eis senão, quando batem à porta, era o Sr. Manuel Rego, então Presidente da Direção dos Bombeiros de Lousada, que me vinha questionar sobre tão apressada finalização da Assembleia. Mas a Carlos Martins disse que acabou. Disse que acabou. Vamos embora. Está ali o pessoal todo na Nela e à frente com os discursos no bolso e não tem. Agora, público para os fazer. Eu lá fui ter com eles pedir-lhes desculpa. O que valeu é que naquela tarde não acabava a festa com a apresentação do quartel. Havia jantar. E o discurso de circunstância para a inauguração do quartel serviu para a sobremesa. Posso dizer-vos que dormi tranquilo. O que não acontece hoje. Mas aprendi a lição. Quando se tem convidados, quando se ocupam lugares desta natureza, é preciso estudar primeiro o que se vai fazer. Mas não foi essa a única vez em que me senti ultrapassado pelos acontecimentos. Houve muitas outras. Muitas outras em que me ligam não só a lembrança, mas sobretudo as personagens que dela fazem parte. Algumas delas foram recordadas. Os presidentes de direção anteriores, hoje a Castilho, Dr. Reis, está também com o Sr. Braga, no Sr. Fernando Daines, no Sr. Rego, nos comandantes Conde e Carlos Martins, no adjunto de comando João Ferreira da Silva. Mal sabia eu que ia morar na rua que tem o nome dele. Dos bombeiros, 7, 15, o 12, o 27. Eu sabia alguns nomes. Eu sei, o 27 ainda está aí. O 27 ainda está cá. Um senhor amigo novo, avô do Manuel Pinto, que foi segundo comandante desta casa. Tantos outros, a quem me ligam não apenas a saudade, mas o sentimento de gratidão por aquilo que eles me deixaram ficar como riqueza que eu uso todos os dias, sempre que é necessário alicerçar a minha opinião ou transmitir o meu conselho. Devo-lhes muito. Trabalhar lá embaixo e cá em cima, nesta casa, com dois homens extremamente dedicados. O Sr. Mário Marques Henriques, aquilo que dizia respeito aos associados, e o Sr. Nunes no que diz respeito à contabilidade.
com o Sr. Braga diz respeito às obras. O Sr. Dr. Reis não diz respeito ao saber. Foi tanta a matéria que me ligaram nestes anos que eu sinto o peso de todo o conjunto quase monstruoso que é a herança que hoje me responsabiliza perante todos vós. E se às vezes, por qualquer motivo, se acentua este ou aquele aspecto que constitui uma falha, reconheçam-no, por favor, comigo e por mim, que não é voluntária a falta. Às vezes cometemos-las porque nos falta aquele apoio essencial para que não haja buracos na estrada que palmilhamos. O exemplo dos bombeiros é outra das riquezas que enchem o meu alforje. Ser voluntário não é apenas saber drenar as energias sobrantes para acudir e auxiliar quem necessita de ajuda. Ser voluntário é a missão de ser corajosamente amigo, dedicadamente salvador e sempre prontamente eficaz, capaz. Amor conjuga-se com voluntariado em bombeiros. Custa muito, por vezes, reconhecer que se alguma coisa apodrece, contamina. E é necessário que nós, deste lado, tenhamos o dom de promover o diálogo. Agora, como se diz, construir pontes. É assim que se diz, construir pontes. Construir pontes. Porque aquelas que nós dispomos todos os dias para ultrapassar dificuldades não são suficientes em número e em qualidade para trazer a equivalência àquilo que os bombeiros fazem. Elas e eles, ainda que não seja o toque da sirene, mas que seja por pressão da campainha de alarme, ou apenas porque ao longe se ouve o silvo do toque de um transporte, saltam e sentem que a seguir têm eles de partir para o salvamento. E foi numa dessas circunstâncias, num fatídico setembro de um ano não muito longe desta data, sofremos, na minha longa experiência de dirigente, a maior facada. Não sei se, neste momento, todos nós já nos recompusemos. Porque cada dia pode passar o tempo, mas a dor da ausência, essa não se acalma.
nem desaparece. A todos vós que iniciais agora um caminho semelhante àquele que percorri e que se caracteriza pela juventude que eu já não tenho. Eu já me dou bem a ouvir o Requiem, seja de Domingos Bom Tempo, ou seja de Mozart. Vós, que tendes à vossa frente uma modernidade transparente, venturosa, não deixeis morrer a esperança. E tendo como lema este projeto: qualquer coisa ou todo se alcança se a persistência se mantiver. Pedir, Sr. Presidente, até conseguir. Dar sem nunca acabar. Receber sem pedir. Abraçar para amar. O Presidente da Assembleia Geral, empossado desta Casa, para além do mais, é um poeta. Fala de si como se tivesse barba preta, pena branca. Não há mais nada a fazer. Esperar para viver connosco. Boa noite. Muito obrigado. E para finalizar este período de intervenções, vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Agostinho Silva, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Marinho Peixoto, Sr. Vereador João Nunes, Sra. Vereadora Berta Viana, presente, Sr. Presidente da Junta, representantes associativos aqui presentes, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. José Francisco Braz Marques, Sr. Comandante Operacional Distrital de Braga, Ercílio Campos, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, Fernando Vilaça, Sr. Presidente da Direção Cessante, Dr. Agostinho Pinto Teixeira, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Abílio da Silva Teixeira, Sr. Comandante Juvenal Campos, também um cumprimento especial ao nosso capelão, Padre Delfim Fernandes, apesar de não estar aqui connosco, para toda a direção e em especial para o Dr. Bermudes, o novo Presidente da Direção, para todos os bombeiros, para os membros da Cruz Vermelha Portuguesa também aqui representados e presentes, para todos os convidados, para a comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A minha intervenção vai ser muito breve, também não tenho a veia poética do Dr. Agostinho Pinto Teixeira, não tenho essas capacidades. Tentarei ser breve e concentrar-me em 2 ou 3 mensagens fundamentais que entendo serem adequadas a este momento. Em primeiro lugar, obviamente agradecer o convite que me formularam para estar presente. É uma enorme honra para mim estar aqui neste dia tão especial para os bombeiros voluntários de Esposende, para esta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende, nomeadamente pela conclusão de 125 anos de vida, que é digna de muito respeito, diria eu, e regressando às palavras da doutora Ivone, uma excelente técnica da Câmara Municipal, todo o enquadramento histórico que esta grande instituição tem, e de facto eu já fiz esse exercício aqui há uns tempos atrás, quando assumi as responsabilidades pela Proteção Civil da Câmara, há 6 anos atrás, na qualidade de vereador, obviamente, e de perceber em que contexto é que surgiram os bombeiros voluntários de Esposende, qual era, digamos, a
contemporaneidade, como é que era a vida naquele momento em que surgiram os bombeiros. E, de facto, é um exercício bastante interessante. E cheguei à conclusão que, na altura, também se viu uma crise muito grande, precisamente na altura da criação, e desses momentos de dificuldades surgem muitas vezes, enfim, grandes momentos e até geradores de dinâmicas que não se sabe quando é que terminam, no meu caso, dos bombeiros voluntários de Esposende, que já perdura há 125 anos a esta parte. 125 anos poderia significar que era uma associação amorfa ou envelhecida. Mas a verdade é que isso não aconteceu e o resultado, ou melhor, a evidência de tudo isso foi precisamente no passado, dia 18, quando tivemos 2 listas a concorrer à direção dos bombeiros. E quantas associações acabam por, de diversas índoles, acabam por, neste momento, ter um problema, muitas delas até acabam porque não têm dirigentes disponíveis para assumir essas responsabilidades. E o caso dos bombeiros foi, de alguma forma, uma experiência de alguma vivacidade, de algum dinamismo dos próprios bombeiros, o que é sempre de salutar. Obviamente que eu dito que ia ser breve, vou tentar mesmo ser breve. Há uma palavra de agradecimento que tem que ser, por parte do responsável da Proteção Civil Municipal, responsável máximo, tem que ser dada à direção cessante e, obviamente, extensiva a todos os bombeiros, e ao seu comandante também em particular, e terei a oportunidade de personalizar essa questão, mas à direção. E na direção, falar do Dr. Agostinho Teixeira e do Dr. Brás Marques. Porque, de alguma forma, personalizam e personificam até todos os outros membros da direção e, enfim, de alguma forma é com eles que acabamos por conviver mais. E há um conjunto de características que eu não vou poder enumerar todas as qualidades que estas pessoas têm, obviamente, mas que são importantes no relacionamento institucional. E algumas delas, eu vou citá-las. O dinamismo que conseguiu impor nos bombeiros, numa associação com estas características, é de facto assinalável. Foram muitos anos dedicados a esta casa, quer por um, quer por outro, e mesmo assim não é fácil manter num permanente dinamismo uma associação. E conseguiram fazer isso com muita inovação. Depois, não é só fazer coisas, é fazê-las com competência. E eles conseguiram fazê-las com competência. Tivemos sempre um serviço de qualidade, apesar de todos os momentos menos fáceis, porque tiveram que passar. Depois, um aspecto para mim é determinante, a seriedade com que as coisas são feitas e a boa gestão. A seriedade e a boa gestão. Qualidades raras em muitas pessoas, mas que não estiveram alheias das pessoas de quem aqui falei, e toda a questão de direção. E depois, uma questão que é fundamental, é o respeito. É que, de repente, muitas vezes, o respeito institucional, entenda-se, é determinante para o bom lançamento das instituições. Tem que haver respeito, isso sempre existiu nas apresentações dos cumprimentos, nos momentos mais importantes. Vocês estiveram connosco, estiveram na Câmara e nós estivemos aqui convosco. E digo nós, eu, os meus antecessores, sempre houve esse relacionamento. Isso é determinante. E um dos aspectos que eu penso que é a chave de sucesso, que foi aqui referido numa intervenção, é o relacionamento entre o município e entre as associações do Conselho, nomeadamente os bombeiros. É evidente que nós servimos para o apoio financeiro, muitas vezes, mas há todo um conjunto de outras questões que são determinantes e que resultam desse mesmo bom relacionamento. E isso apraz-me registrar que sempre houve essa elevação e esse respeito, mesmo podendo não concordar com algumas coisas, mesmo podendo não atender a algumas necessidades, sempre houve, de facto, essa situação muito premente e presente em tudo aquilo, pelo menos do relacionamento que foi comigo, é a experiência que eu tenho e dou-vos neste momento. E peço a todos, de uma forma muito sincera, uma grande salva de palmas para toda a direção, para toda a gente que esteve ligada aos bombeiros e que termina hoje as suas projetos. Uma palavra muito especial a todos os numéricos, porque os bombeiros significam exatamente isso mesmo. É nessa vertente, não é eu acho que alguém tenta transformar os bombeiros numa instituição com muito financeira, vamos dizer assim, muito em função de apoios estatais e municipais e com características diferentes. Eu acho que muito daquilo que são os bombeiros, aliás, a associação humanitária, prende-se com o dar e com o receber por parte da própria comunidade. E, portanto, para todos os bombeiros, e tantos foram que já deram tanto nesta casa, e a todas as outras associações de bombeiros por este país, e em especial àqueles que hoje mesmo quiseram marcar exatamente esse tipo de atitude, ao Sr. António Lima Teixeira, que teve, enfim, o gesto extraordinário de contribuir com uma viatura que vai servir com toda a certeza muita gente, infelizmente, mas é essa a nossa função, a vossa função, infelizmente, porque normalmente em situações de aflição, obviamente, é só por isso que digo isso, mas uma viatura
de extrema qualidade, como foi visto. Custa muito dinheiro, para quem não sabe, custa muito dinheiro. Eu não tenho a certeza dos números, mas tenho a certeza que custa muito dinheiro, porque não é só a viatura em si mesmo, é todo o equipamento que lá tem dentro. E, portanto, uma palavra de muito apreço para ele, para a família, e para todos aqueles que de alguma forma incentivaram e quiseram participar neste esforço, que é muito importante. Os bombeiros precisam dessa ajuda, é um excelente exemplo. E não é só um exemplo naquilo que é a relação com os bombeiros, é um exemplo de coexistência, de colaboração e de que as empresas, de alguma forma, as pessoas, obviamente, mas as empresas também têm uma componente social e que devem evidenciá-la, quando possível, então, com associações desta natureza. Também, e agora, uma palavra de incentivo à nova direção. Todos estarão conscientes das dificuldades que têm para frente. Não abraçaram um desafio fácil, como têm consciência. Vai ser difícil para vocês. 3 anos, penso que os mandatos são 3 anos de imenso trabalho, porque, de alguma forma, tem uma herança muito pesada, no bom sentido, portanto, muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade. E, portanto, é isso mesmo que vocês têm que tentar transportar e, como dizia o Dr. Agostinho Pinto Teixeira, ainda melhorar, se possível, esse mesmo legado que vos é deixado hoje. Portanto, é um desafio, todos vivemos desafios, todos gostamos de desafios e, portanto, todos têm consciência disso e que para alcançar isso é preciso uma dedicação total. A paixão que aqui foi referida pelos bombeiros, porque só com amor, com paixão às coisas é que podemos dar essa dedicação, porque estar nos bombeiros implica abdicar de outras coisas, abdicar, por exemplo, da família, muitas vezes, porque há reuniões, porque há coisas importantes para decidir e é naquele momento que têm que ser decididas e não se pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, a ubiquidade não existe, ou estamos ali ou estamos do outro lado, a não ser que haja para aí uns quilómetros, mas é mesmo assim, estar num lado, optar por uma coisa implica abdicar de outra. Muita gente não compreendeu isso na vida, mas eu compreendi isso muito cedo. Abraçar desafios, quando nos damos aos outros e temos compromissos públicos para cumprir, implica abdicar de muita coisa na nossa vida particular. Tem que ser assim, só assim é que conseguem alcançar esses mesmos objetivos que vocês acabaram por incorporar, por abraçar exatamente esse mesmo desafio. Não vos quero meter medo, só estou a dizer que vão ter trabalho, mas vocês, isso foi o que vos levou a aceitar o desafio, de certeza. Se fosse para vir para cá fazer número, acho que nenhum dos membros que está na direção aceitaria tal desidrato. Portanto, a ideia que eu tenho, e quando olhei para uma fotografia da nossa lista, e reconheci praticamente todas as pessoas que estão lá, disse assim, que grande equipa que aqui está. Com esta gente, as coisas vão claramente para a frente e tudo vai correr bem. É verdade, tem membros e elementos de enorme experiência, porque estou a olhar para o Mário Fernandes e aqui para o Fernando Pilar, por exemplo, e entre muitos outros, mas são pessoas que estão à frente do fórum, enfim, ligadas a outro tipo de instituições, com responsabilidades das juntas de freguesia, pessoas que têm uma enorme experiência, peço desculpa aos outros, mas que já por cá não há muito tempo, mas são pessoas que só podem trazer melhorias, só podem trazer conhecimento. Portanto, isso é muito importante, pela experiência que já têm de toda uma vivência associativa. Portanto, dão todas as garantias a todos os associados, a todos os bombeiros, à comunidade, e ao Presidente da Câmara em si mesmo também fica contente e satisfeito por saber que as associações estão em boas mãos, obviamente olhando para toda a experiência acumulada que tem o Dr. Bruno Muniz. Porque todos nós o conhecemos, sabemos as responsabilidades que tem e tudo aquilo que já foi fazendo ao longo do tempo e, portanto, um ex-bombeiro com conhecimento também que foi uma novidade para mim, mas que é determinante estar por dentro das coisas, ter pertencido de alguma forma à parte ativa e perceber essas dificuldades, que vai com toda a certeza ajudar à interseção com o comando, que é determinante também numa direção, e é saudável que assim seja. Portanto, queria deixar agora, por último, uma palavra ao Sr. Comandante. Agradecer, que é também extensiva à direção que nos deixa hoje, que é da total colaboração que tiveram com o município, porque colaboração, e falo do ponto de vista da proteção civil. Nós estamos constantemente a precisar dos bombeiros, a proteção civil não é a Câmara de todo, está aqui o responsável pela proteção civil do ponto de vista mais operacional, do Engenheiro Carlos do Carmo, mas como todos nós sabemos, a Câmara não tem um efetivo para atacar e para resolver os problemas. Apoia-se na existência destas forças, que são os bombeiros, que é a GNR, que é a Cruz Vermelha, e portanto sempre tenho dito que sim à Câmara Municipal, sempre tenho dito que sim às necessidades das populações, que isso é que é verdadeiramente importante, e portanto eu não podia deixar, neste momento, de fazer essa referência pública, de excelente relacionamento, daquilo que tem sido o posicionamento do Sr. Comandante, Juvenal Campos, e da anterior direção, de alguma forma satisfazendo as necessidades das populações, e isso é que é muito, muito, muito importante e que espero que, obviamente, continue a acontecer. De resto,
A palavra da Câmara é só uma, e já o tive a oportunidade de dizer, é de total apoio e disponibilidade para ajudar os bombeiros voluntários de Esposende. Nem todos os conselhos do Dr. Agostinho Pinto Teixeira são bons. Aquele primeiro conselho não foi muito bom. Aquele conselho que ele dizia, pedir até conseguir. Esse não era o melhor. Esse não era. Mas eu vou-vos prometer uma coisa. Eu vou-vos dar um CD que aquele do hino estava um bocadinho arriscado. Isso, pelo menos, fica já prometido que temos que resolver esse problema. Está ali o professor Tito da Costa, não sei se podemos ajudar a resolver o problema desta gente, mas por aí hino aí com alta fidelidade, não é? Mas deixando a brincadeira de lado, obviamente que não é brincadeira, fica prometido que vamos resolver o problema, mas há um conjunto de outras coisas, não vou falar aqui de projetos, mas eles têm os projetos, têm um programa, e eles de direção, têm um programa para conseguir levar até final, e obviamente contam com a Câmara Municipal em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, e temos excelentes novidades para vocês. Há uma partilha do ponto de vista político, do ponto de vista, repetindo a expressão, do apoio ao voluntariado. Nós já me comprometi publicamente aqui neste sítio há uns tempos atrás. Obviamente que isto tem que ser estudado, o impacto financeiro que isso tem sobre as contas do município, mas a nossa palavra é só uma, a minha palavra é só uma, e do Executivo, e vamos cumprir com aquilo que dissemos. Vamos permitir aos bombeiros, às bombeiras, e não só, e alargando obviamente à Cruz Vermelha, a todos aqueles que se dão aos outros de forma voluntária, a possibilidade de terem alguns benefícios, e isso há de ser feito em tempo útil, e Deus queira que até o dia das vossas comemorações, o dia de São José, o dia do Pai. Portanto, é um esforço que todos vamos fazer para conseguir cumprir. Votos para todos de um excelente trabalho, com uma responsabilidade, com um mérito que eu vos reconheço a todos. Um ano de 2016 excepcional para toda a gente, para todos os bombeiros, para todos os possendenses, para todos aqueles que também tiveram e quiseram estar connosco esta noite. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, está encerrada a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Temos a seguir um serviço dado à vossa disposição e a seguir, na sala de reuniões da direção, uma sessão de cumprimentos informal. Resta-nos agradecer a vossa presença e desejar-vos a continuação de boa noite. Amanhã fica nos quadros. Amanhã ou hoje, não? Na escola da Alto Vista.